eu quero ler com vocês Tiago 1, 22. A gente vai do 22 até o 25. Enquanto ela coloca ali no telão. Eu quero agradecer pela oportunidade, porque por mais que a gente fique nervoso, por mais que a gente tenha que a responsabilidade nos amedronte, é muito prazeroso poder estudar e buscar para tentar conversar sobre um negócio que eu gosto tanto, que é a palavra de Deus. Já está ali, então eu vou ler com vocês. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Oremos. Pai, eu quero colocar essa noite nas tuas mãos. Eu sei que até aqui já tem, o Espírito Santo tem nos guiado nesse culto, e que tu possa continuar guiando ao longo do restante dele. Que tu tome nas tuas mãos esse culto e que sejam ditas palavras que venham do teu Espírito, não da minha boca. Tu sabe o quão tolo e o quão fraco eu sou sem a tua presença na minha vida. Então, eu venho te pedir que tu esteja nesse meio ensinando a gente, tanto eu enquanto falo, quanto as pessoas que estiverem ouvindo. Que seja feita a tua vontade aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Eu sempre esqueço, ainda bem que lembraram. Vocês vão passar a pregação inteira de pé, eu não ia anotar. Bom, quem lembra que eu acho que 1 ou 2 semanas atrás eu li esse mesmo trecho numa pequena palavra que eu dei aqui, mas hoje eu queria ir mais fundo nisso, porque eu acho que a identidade de um cristão é a coisa mais importante, a gente entender qual é a nossa identidade e de onde vem a nossa identidade, principalmente. O Paulo Júnior, numa pregação dele, ele falou essa frase aqui: quando tiramos as leis, as regras e os limites, o ser humano se torna um animal. Ele se torna insaciável e se autodestrói. É bastante pesado, né, o Paulo Júnior. Ele não costuma pegar leve nas pregações dele, mas é uma verdade. A gente percebe os nossos instintos animalescos costumam florescer em alguns momentos da nossa vida, quando a gente está com excessos de emoções, costuma florescer mais facilmente, e a gente começa a agir sem pensar, e quando a gente age sem pensar, a primeira coisa que acontece é o arrependimento, a gente perceber, meu Deus, o que eu fiz? E a gente começa a perceber que o ser humano não é um ser tão racional assim quanto a gente pensa. O ser humano é um ser instintivo acima de tudo. Antes de emotivo e antes de racional, a gente tem instintos. E esses instintos, eles não costumam ser bons. Eu quero começar introduzindo sobre identidade, qual é a identidade do nosso mundo, da nossa sociedade hoje. E quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê uma sociedade de resultados. Nós vivemos por resultados, né? A nossa sociedade, talvez pelo sistema econômico que a gente se apoia, nos ensina que resultados são o que importa, né? Tudo que nós fazemos tem em vista um alvo, um resultado. E não importa nada que for feito se o resultado for o que nós esperamos. E esse é o maior perigo que nós temos, quando a gente começa a dizer que não importam os meios se o fim compensa. Isso é extremamente antibíblico, né? Nós sabemos que o meio importa sim, nós sabemos que nós temos limites, nós temos regras e nós temos normas que nós seguimos como cristãos. A nossa sociedade, ela é vazia, sabe? Nós vemos uma sociedade que busca tanto apetrechos, roupas, brincos, tiaras, piercings, tatuagens, e não que essas coisas em si tenham mal, mas a gente se enche tanto disso. Qual é o nosso medo? Por quê? Qual é a razão de nós nos enchermos tanto de coisas superficiais? Não só fisicamente, mas também na nossa personalidade, porque nós enchemos tanto a nossa personalidade de pequenas, de caixinhas, sabe? Eu sou
capitalista, eu sou socialista, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós precisamos nos encaixar em grupinhos para que as pessoas nos vejam como parte de algo, vejam as caixinhas ao nosso redor e não olhem para dentro da gente, porque nós somos uma sociedade vazia. Nós não temos nada a oferecer. A nossa sociedade hoje não tem nada a oferecer. Isso não vem de hoje. Nós sabemos que as sociedades anteriores tiveram, por vários motivos foram assim, mas talvez a nossa cultura hoje nos incentive muito mais a esconder esse vazio, a não buscar algo que preencha esse vazio, e sim algo que esconda esse vazio. E para exemplificar que não é de hoje, coloca Lucas 23, 33 para mim. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Próximo. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Aqui na NAA, que é a versão que eu costumo usar, a caveira eles colocaram como Calvário, e ali o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A gente não tem noção da profundidade espiritual e social do que a gente está fazendo. De oferecer para as pessoas uma personalidade vazia, cheia de apetrechos. Nós enganamos as pessoas. Isso é mentira. Quando nós nos enchemos de enfeites e nos vendemos com esses enfeites e as pessoas nos compram, né? As pessoas nos aceitam e nós nos mostramos pessoas vazias, nós mostramos o quão mentirosos nós somos. A nossa sociedade, ela é assim. Eu falo nós porque mesmo que a gente esteja lutando contra isso todos os dias, nós fazemos parte da sociedade. Assim, quando eu falo de erros de igreja, eu costumo falar na primeira pessoa, mas não porque a nossa igreja comete esses erros, mas porque nós como igreja estamos cometendo esses erros e nós precisamos ajudar uns aos outros a mudar isso. Nós precisamos nos exortar, nos cuidar, assim como uma igreja pode estar fazendo uma coisa certa que nós estamos fazendo errado e ela pode nos ajudar, nós podemos ajudar os outros também. Então, uma filosofia de vida que eu tenho é sempre falar na primeira pessoa quando eu faço parte de um grupo. Os erros daquele grupo são meus também. E se eu não tiver a sabedoria de ajudar eles a contornar esse erro ou aprender a lidar com esse erro, eu sou tão culpado desse erro quanto eles. Mas a nossa sociedade é vazia e não tem nada que nós podemos tirar dessa sociedade. Nós podemos nos tirar dessa sociedade. Entendeu? É só isso que a gente pode tirar da sociedade. Nos tirar da sociedade. Desde que Deus escolheu Israel como povo, Ele decidiu que a gente deveria ser separado, né? E isso continuou na igreja. Apesar de não ser mais um povo específico de nacionalidade, isso se abrangeu, é um Israel espiritual que a gente chama. São as pessoas que Ele abraça, que Ele se sacrifica por e que Ele tem misericórdia. Essas pessoas, elas devem se separar do mundo. Se separar de verdade, não fazer parte do mundo, ser tiradas do mundo. O mundo antes dessa casca que a gente cria, isso tem sido ensinado, isso tem sido vendido, isso que o exterior importa tem sido tão vendido que a gente aceita ser vazio. E isso tem entrado dentro das igrejas, isso tem feito parte das igrejas. Nós temos nos tornado cristãos vazios. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A nossa identidade não é a identidade do mundo. Eu queria ler, aí tu não precisa botar porque é bastante coisa, mas Isaías 64, de 5 a 8, diz assim. Peraí, só deixa eu ver. Fechou. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito temos pecado, como então seremos salvos? Todos nós como o imundo. Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como folha. E as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se dispõe a pegar-se a ti, porque escondes o teu rosto de nós e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora
Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Esse versículo, eu botei o último versículo aqui, porque os outros anteriores eles batem muito, né? Mas esse último é o versículo de esperança no final. Os primeiros versículos dizem, por causa da nossa iniquidade, por causa de que tudo que nós fazemos é mal, Tu virou o rosto de nós, sabe? Deus tinha o rosto virado para nós, para o povo dele, né? Aqui está falando especificamente para Israel. Ele vira o rosto de Israel e abandona Israel, né? De certo modo de dizer. E o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Nós estamos sendo consumidos por Deus. Esse vazio só pode ser preenchido por Ele. E quando a gente começa a pecar, Deus é santidade. Santidade é uma coisa extremamente limpa, sem nenhuma mancha. O pecado é uma mancha. Então, a partir do momento que a gente começa a manchar a nossa vida, a gente não é compatível com Deus, porque Deus é santo. Sabe? A santidade não permite, não engole o pecado. Deus não engole o pecado, sabe? A gente tem muito jargão de dizer que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Gente, Deus não ama o pecador que não se arrepende, sabe? Deus não ama o pecador que não se arrepende. O pecador que tem orgulho ou que esconde a mancha dele, essa mancha vai ser revelada e não vai entrar no corpo santo. Não vai. A gente precisa nos arrepender, a gente precisa entender esse último versículo. A gente precisa entender que o Senhor é o oleiro e nós somos o barro, sabe? Quando a gente percebe que a gente está errado, a gente tem que dizer: me destrói e me constrói de novo, de acordo com a tua vontade, sabe? A gente precisa aprender a nos colocar sob a soberania de Deus, entender que sem Ele nós não somos nada, sabe? A gente tem tantas manias, tanto amor pelas coisas desse mundo, sabe? Tanto amor pelas coisas desse mundo que a gente não consegue substituir o futebolzinho no final de semana porque a gente... Cara, meu time vai jogar, talvez só esse final de semana não tem problema não ir na igreja, né? Só esse final de semana não tem problema, só hoje. Hoje eu esqueci de fazer o meu devocional, mas não tem problema, é só hoje, sabe? E os grandes pecados começam assim. O meu pai, o pastor Cláudio, costuma muito dizer que ele não acredita que Davi olhou Betseba e na primeira vez que ele olhou para ela, ele traiu. Ele teve relações com ela, né? Adulterou porque ela era casada. Ele como rei poderia facilmente dizer para ela: eu quero casar contigo e casar, mas ela era casada, então ele não tinha esse direito. Provavelmente não foi a primeira vez. Provavelmente ele disse no dia anterior: só essa olhadinha não tem problema, sabe? E no outro dia ele também tinha dito isso. E essas olhadinhas ficaram mais frequentes. Ao invés de ser uma olhadinha sem querer, ele começa a sem querer passar todos os dias no mesmo horário na janela e olhar para o mesmo lugar e começar a ver ela. Talvez não tenha visto ela do jeito que ele viu naquele dia. Talvez aquele dia tenha acontecido algo diferente que levou ele ao pecado. Mas a gente não cai do nada. A gente não cai do nada. São esses pequenos legalismos que a gente dá que nos fazem tropeçar. É um devocional que a gente esquece hoje, é uma oração que a gente não faz amanhã, é um culto que a gente falta na quinta-feira, é um culto que a gente falta no domingo, que a gente começa a abandonar Deus, sabe? A gente começa a não ver problemas no pecado, a não ver problemas em nos encher de coisas e esquecer de nós mesmos, das coisas que nos fazem cheios. A gente começa a se esvaziar, e a gente começa a encher a nossa vida de coisas que escondem esse vazio dentro da gente. E o terceiro ponto. O primeiro ponto foi: a nossa sociedade é uma sociedade vazia. O segundo é: o que nós podemos tirar da sociedade? E agora? Onde a gente deve encontrar a nossa identidade? A gente não pode ter a mesma identidade do mundo, porque o mundo não tem uma identidade. A identidade do mundo é um mundo sem identidade. Qual deve ser a nossa identidade como cristão? Onde nós devemos encontrar essa identidade? E bom, é muito óbvio que a palavra de Deus é onde a nossa identidade se encontra.
a gente descobre na palavra de Deus o que é a vida, ou melhor, quem que é a vida, né? A gente descobre que a nossa vida não está em nós, mas sim em um outro alguém, alguém que viveu há 2000 anos atrás e nos deu a verdadeira vida. A gente entende que diariamente nós caminhamos para o fim, e Ele vem nos oferecer uma eternidade. A nossa vida não é vida sem Ele, então como a gente pode achar que tem identidade sem Ele? Sabe? Como a gente pode tentar encontrar identidade, encontrar quem nós somos fora da vida? A vida é só Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, gente. Não existe vida fora dele, não existe identidade cristã fora dele. Eu quero ler João 1, 12 e 13. É João normal, não é 1 João, eu falei Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gente, não tem muito o que explicar. A gente literalmente nasce de novo, né? É uma outra vida, a verdadeira vida, né? Não é uma vida vazia e falsa, mas sim a verdadeira vida que veio e entregou a vida por nós. Eu gosto muito desse jogo de palavras que o português nos permite fazer. A vida nos veio dar vida através da morte dela. Isso é muito bonito, sabe? Isso é muito bonito, isso é filosófico. Mas a gente não quer falar de filosofia aqui, a gente quer falar de identidade, a gente quer falar desse nascer de novo. E entender que quando a gente nasce como cristãos, as nossas vidas vão mudar, porque a partir desse momento a gente deixa de ter essa vida vazia e começa a encontrar a verdadeira vida. E isso começa a transformar a nossa vida e começa a nos afastar do mundo. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não pode viver como esse mundo. A gente não pode absorver a identidade desse mundo. Mas Deus nos transforma. É Deus que nos transforma, sabe? A gente não precisa... a gente vive se preocupando com como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. Eu repito o que a Paulinha disse: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai te fazer nascer de novo. Ele vai te dar a verdadeira vida e uma verdadeira identidade. Tem um livro do Tim Keller que eu li essa semana, chamado Ego Transformado. E ele entre os desenrolares do livro, eu não vou dar muito spoiler porque eu gosto muito desse livro, eu queria que todo mundo pudesse ler um dia. Mas ele dá a entender o seguinte: nós não somos definidos pelos nossos pecados, nem pelas nossas boas obras. Somos definidos por aquele que nos justifica. Gente, quando eu falei que o pecador que não se arrepende, ele não consegue entrar na presença de Deus porque Deus é santo e ele não tolera o pecado, a gente nunca vai ser santo, sabe? Por nossos próprios meios. Nós nunca vamos nos tornar santos. Mesmo que a partir de hoje eu não pecasse, o que não vai acontecer, porque não é possível isso, eu teria um passado inteiro de pecado, sabe? E isso nunca seria apagado. A nova criatura, ela é uma criatura separada dessa criatura humana aqui, sabe? Ela é uma criatura diferente. E não é esse corpo que vai entrar, porque esse corpo carrega todos os pecados que ele fez. A gente não pode apagar o nosso passado. Não importa que pecado que a gente fez, ele nunca vai ser apagado dessa história. Mas ele vai ser apagado nos céus, no tribunal, quando Deus olhar pra gente e enxergar o próprio Filho, que nos justificou. A gente vai ser santo, a gente vai ser justificado. Mas a gente não vai ser santo pelos nossos próprios meios, mas sim porque ele entregou a vida dele por nós e ele nos limpou. E assim, sim, hoje eu me considero santo, hoje eu me considero justo. Não porque eu sou santo ou justo, mas porque o único santo e justo que habitou nessa terra morreu por mim. E morreu por vocês também. A gente não é definido pelo que nós fazemos de errado, nem pelo que nós fazemos de certo, mas sim por aquele que nos justifica. Tá bom. Cristo me dá uma nova identidade. Mas como eu descubro se eu estou com a nova identidade ou se eu estou vivendo a antiga identidade?
Coloca para mim Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Gente, está escrito aqui, tem uma listinha e diz assim, bate, não bate. Então está faltando alguma coisa. No começo nada vai bater, tá? No começo é normal que nada bata. Esse é o fruto do Espírito. Um pouco antes, no mesmo livro, fala os frutos da carne. E provavelmente esse vai bater todos. A gente vai começar a ver, gente, tem alguma coisa errada. O único versículo da Bíblia que me descreve é o fruto da carne. Tem alguma coisa errada comigo? Tem. Mas o Espírito vai nos transformar. O Espírito vai nos transformar. E a partir desse momento a gente vai começar a ver se a gente tem uma nova criatura, se a gente é uma nova criatura, se a gente tem uma nova identidade. Quando aos pouquinhos a gente vai botar um xizinho nos frutos da carne e um corretinho. Opa, esse aqui, eu estou me tornando manso. Estou tendo domínio próprio. Estou aprendendo a amar. A partir desse momento a gente vai começar a ver que está havendo transformação. Que a gente tem que correr atrás. A alegria que vai nos dar de ver essa transformação, gente, é maravilhosa. E vai nos fazer correr atrás de mais, de mais e de mais. Vai ser o nosso ser insaciável vai se deitar sobre a palavra de Deus e buscar nela se saciar. A gente substitui como sociedade, a gente vai começar a substituir as tintas, as roupas, os acessórios por Jesus Cristo, né? E também os atributos da nossa personalidade, que é o que eu realmente quero falar aqui. Quando eu cito essas coisas externas, é para eu dar exemplos, sabe? É para coisas palpáveis do que vai acontecer com as nossas vidas. A gente vai começar a ver aquela roupa que a gente achava legal e dizer assim, pô, essa roupa aqui não faz mais sentido para mim, sabe? Essa reação aqui ao que falaram para mim não faz mais sentido para mim, sabe? A gente vai começar a ter domínio próprio, a gente vai começar a ser manso, e sim, vai refletir nas nossas atitudes diárias também, físicas. A gente vai perceber que talvez aquela tinta azul no meu cabelo não vai fazer tanta diferença assim. Talvez tenha coisas que valham mais a pena. Talvez aquele brinco eu não preciso comprar hoje. Talvez aquele jogo de videogame eu não preciso comprar hoje, para citar alguma coisa que eu faço, né? Porque eu estou só citando coisa dos outros. Talvez aquele livro eu não precise comprar hoje, sabe? Talvez eu não precise desse conhecimento agora. Talvez eu possa ajudar a vida de alguém agora. A gente vai começar a entender que os desejos da nossa carne não precisam ser saciados nesse momento. Os desejos do Espírito são mais urgentes e são eternos. A gente vai começar a optar por construir um tesouro eterno e não um tesouro que vai acabar daqui não sei quantos anos. Uma coisa eu tenho certeza, daqui 100 anos não vai ter ninguém aqui vivo. É muito difícil. Se eu tiver, a chance de eu estar errado é muito, muito baixa. Mas eu tenho certeza que daqui 100 anos, tudo que nós construímos em Cristo, tendo nós morrido ou não, vai estar de pé. O que é construído sobre Ele é eterno. E qualquer coisa que foi construída fora dele vai perecer. Eu quero falar sobre a nossa nova identidade. O Dr. Martin Lloyd Jones tem uma frase que diz assim: o maior método de evangelismo que a igreja possui é o seu testemunho. Essa transformação que o Espírito nos faz não é de graça, sabe? Nós não somos um povo que vive pela lei. Nós somos um povo que tem liberdade pelo Evangelho. Cristo nos dá liberdade, toda a liberdade. Nós somos livres para qualquer coisa. Só que a gente deixa de fazer, a gente não abusa dessa liberdade para fazer coisas ruins. Abre Gálatas, já está em Gálatas, puxa para o 13. Só sobe. É o 13, é o mesmo capítulo. Isso. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor.
Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mais um. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. O maior método de evangelismo é o testemunho. A gente precisa dar amor para os outros. O nosso amor pelos outros vai testemunhar do amor de Cristo por nós. E esse é o maior método de evangelismo que existe. Não existem palavras que possam ser tão impactantes quanto o amor de Cristo. Não existe. E quando a gente começa a ter o amor do Espírito se manifestando através de nós, na vida das outras pessoas, a gente vai estar começando a falar de Cristo de uma maneira que nenhuma palavra pode falar. A gente precisa muito dessa transformação. De entender que a nossa liberdade, ela vai começar a ser usada não para a gente dizer, eu sou livre para fazer isso aqui. Eu sou livre para não vir no culto. Sim, tu é. Mas tu vai escolher vir no culto. Tu vai usar a tua liberdade para se livrar daquele teu vício em futebol, daquele teu vício em videogame, daquele teu vício em qualquer coisa que te faz prender. E tu vai usar a tua liberdade para fazer a vontade de Deus. Por natureza nós não fazemos a vontade de Deus. Eu não anotei aqui o versículo, mas eu sempre uso esse versículo. Se eu não me engano, está em Romanos 8, não tenho certeza. Mas fala que a natureza humana é inimiga de Deus. A natureza humana vai ser feita inimiga de Deus. Por natureza nós não conseguimos fazer essas coisas. Abandonar os nossos vícios para fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito vai nos dar liberdade para fazer isso. Ele vai mudar a nossa vida. Eu quero dar algum exemplo de personalidades, de testemunhos que foram transformadores, de pessoas que eram pessoas como nós, eram humanos como nós, mas a sua identidade foi transformada. Não precisa abrir, porque eu só vou fazer uma lista. A gente conhece Abraão, né? O pai da fé. Todo mundo conhece Abraão como o pai da fé, não conhece? Em Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4, o pastor Alexandre pregou recentemente sobre isso. Abraão não espera a promessa de Deus se cumprir. Faltou fé ao pai da fé. E mesmo assim, Deus, a identidade divina dele, a identidade que Cristo deu para ele é o pai da fé. Abraão não teve fé. Não nesse momento. O Espírito transformou ele e deu fé para ele. E a partir desse momento ele se tornou o pai da fé. Abraão humano, Abrão, não era o pai da fé. Mas o Abraão transformado, a nova criatura de Abraão, era o pai da fé. Todos conhecem que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas como a gente falou agora há pouco, Davi não só adulterou, como matou o marido da mulher que ele tinha cometido adultério. Esse é um homem segundo o coração de Deus para vocês? Definitivamente não é. Como homem ele não era o segundo o coração de Deus. Mas Deus, através do Espírito Santo, transformou ele para ser segundo o seu coração. Um homem que foi, mesmo sendo rei, foi humilde para reconhecer os seus pecados e arcar com todas as consequências de tudo que ele tinha feito errado. Sansão é o mais forte dos homens, mas ele pereceu por causa de uma mulher, sabe? E não era o cabelo dele que dava força para ele, não, gente. O cabelo era o símbolo da aliança que ele tinha com Deus, não a força dele. Tanto que no final, a morte dele, ele está preso por correntes a colunas de um templo. E com o cabelo curto, ele pede para Deus dar a força para ele de novo, para ele poder se redimir pelo que ele tinha feito. E Deus dá a força para ele. Deus não faz crescer o cabelo dele, não está escrito isso na Bíblia. Deus dá a força de novo para ele. Deus não precisa do cabelo de Sansão para fazer o Sansão ser forte. Mas sim, quando foi a traição dele. O cabelo era só um símbolo de aliança. Foi a traição, a quebra dessa aliança que fez ele perder. O poder vem de Deus, a autoridade vem de Deus. Não vem de cabelo, não vem da lei, mas sim do nosso relacionamento com Deus. Salomão é o mais sábio dos homens, segundo a Bíblia. E 1 Reis 11, principalmente o comecinho, narra de como ele foi completamente entorpecido por mulheres, pelo seu desejo sexual.
O desejo sexual de Salomão fez o homem mais sábio de todos os tempos se dobrar ao pecado e se afastar de Deus. Cara, quem já leu Provérbios sabe que tem vários versículos destinados a isso, à imoralidade sexual, vários, chamando de tolice. E o homem mais sábio do mundo caiu para isso. Inclusive o autor da maioria dos provérbios. Vamos falar agora de alguém do Novo Testamento, né? E a gente ficou preso no Antigo Testamento. Paulo, né? O apóstolo de Cristo. O apóstolo que, por si só, diz: eu trabalho mais que os outros. O cara que conquistou a asa para Jesus Cristo. Talvez o maior influenciador da fé cristã que existe. Talvez um dos maiores influenciadores filosóficos do mundo até hoje. Em Atos 9:13 e em Filipenses 3:6 demonstra como Paulo, por natureza, era um perseguidor de Jesus Cristo. O cara que mais influenciou as pessoas a seguirem Cristo era talvez o maior perseguidor da igreja cristã nos primeiros anos dela. E agora, né, que eu já citei várias pessoas que foram transformadas por meio da fé, por meio do Espírito Santo, mostrando que as pessoas que ironicamente, todas essas pessoas tudo que elas fizeram, tudo que marcaram elas como servas de Deus, eram exatamente o oposto de quem elas eram antes. Deus vai usar a tua fraqueza para a glória dele. Deus, a maior transformação de Deus é fazer aquilo que te faz perecer ser aquilo que te faz ser grande no reino dele, porque é nas suas fraquezas que ele vai abundar a graça dele. Eu quero falar de talvez o homem mais importante da história para nós, Jesus Cristo, o pão da vida e a fonte de águas vivas. Em Mateus 21:18 é um versículo dedicado só para isso. Jesus estava voltando de um lugar e teve fome. O pão da vida teve fome. Como humano, e ele é a fonte de águas vivas. Ele diz para a samaritana que quem beber da água que ele der nunca mais terá sede. Mas em João 4:7 e de novo na cruz, no capítulo 19 e versículo 28, Jesus teve sede. A água viva teve sede. Como humano, a natureza está longe de Deus. Está muito longe de Deus. Nós temos que nos entregar totalmente para essa transformação acontecer. E aí, conforme o Espírito Santo começa a fazer parte das nossas vidas, ele vai começar a transbordar Cristo em nós. Ele vai começar a purificar as nossas vidas. Nós vamos deixar de ser nós mesmos, literalmente aquilo que nos agrada, aquilo que a gente mais ama, e talvez aquilo que a gente mais odeia, vão se virar completamente. E talvez aquilo que a gente menos gosta de fazer, porque a gente tem vergonha de fazer, porque nós somos ruins naquilo. Talvez aquilo ali vai se tornar teu grande triunfo para a obra de Deus. E talvez seja a coisa que tu mais gosta de fazer, que tu vai esquecer completamente num dia e vai esquecer completamente no outro, porque tu vai estar ocupado demais fazendo aquilo que Deus quer que tu faça. Tu vai estar ocupado demais, transbordando Jesus Cristo através da tua vida. A opinião do mundo vai começar a deixar de importar. E o mais incrível de tudo é que a nossa opinião sobre nós mesmos vai deixar de importar. Porque só vai importar a opinião daquele que nos justificou. Só vai importar fazer a vontade dele. Nada mais vai ser importante. Ele vai ser o nosso espelho. E somente a vontade dele. E somente o juízo dele vai importar para a gente nas nossas vidas. Se o mundo nos acha errado, a gente vai dizer, sinto muito. E se algo dentro de mim disser, cara, eu acho que eu não quero fazer isso, a gente vai dizer, sinto muito. Porque Deus quer que eu faça isso e é isso que eu vou fazer. Sabe? A nossa missão, os nossos desejos começam a virar de acordo com a vontade dele. Nós começamos a valorizar os nossos dons e procurar a melhor forma de fazer eles honrarem o nome de Deus que nos deu eles. A nossa identidade deixa de habitar em nós e começa a habitar em Cristo, em servir ao reino dele e ser a noiva perfeita que ele vai buscar um dia. Servir ao próximo começa a ser tudo que nós temos, tudo que nós somos.
Para finalizar, eu queria dizer que muitas vezes a gente olha para alguém que a gente admira muito e a gente pensa, eu vou ser que nem essa pessoa. Um cantor, para quem canta. Um pregador, para quem prega. Um jogador de futebol, para quem gosta de futebol. Qualquer coisa, a gente começa a querer ser que nem aquela pessoa. A gente olha para aquela pessoa e vê, cara, essa pessoa atingiu tudo que eu quero atingir. E a gente começa a copiar essa pessoa. A gente começa a perder a nossa identidade e tentar absorver a identidade de outra pessoa. A gente começa o nosso fim começa a mandar em tudo que nós fazemos. Mas o fruto do Espírito vai inverter completamente isso. Quando Deus disser, meu filho, eu te salvei, o meio não importa, já está feito, esse julgamento já acabou, tu já foi salvo, tu não foi condenado. A gente vai começar a entender que não importa o que o júri diga, o que os advogados, os promotores digam, porque a sentença já foi dada, não importa mais, eles podem badernar o quanto eles quiserem, encher os nossos ouvidos com tudo o quanto é besteira, mas o julgamento já acabou, a sentença já foi dada, nós estamos livres, nós somos libertos, e a gente começa a dedicar a nossa vida inteira a não buscar um fim, porque o fim já aconteceu. A gente começa a fazer aquele meio valer a pena, a gente começa a honrar aquele que disse, tu está livre. E a gente começa a querer libertar os outros também. A gente é um mendigo que recebeu o pão e foi dividir o pão com os outros, porque nós somos miseráveis, mas Ele nos fez filhos dele, o Criador dos céus e da terra, o pão da vida, a água viva. Ele é o nosso Pai, sabe? Cristo, através do sacrifício de Cristo, Deus nos fez filhos dele, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E eu acho interessante que Ele nos deu o poder de sermos feitos. A gente pode ser feito, não é a gente que se faz, Ele nos faz. Toda a honra, toda a glória dele. Tudo que nós somos e tudo que nós temos, se não vem dele, não vale a pena manter.